Pastor Ricardo Regis, como é que a gente é atraído por essa graça maravilhosa? Muito bem, Deus tem diversas maneiras, né, de nos atrair. Porém, o povo que foi eleito, este povo, ele é atraído, sobretudo, pela palavra de Deus, pelo testemunho de Cristo Jesus. Aí eu lembro o início de Hebreus, quando o autor aos Hebreus diz que no passado Deus falou de diversas formas, pelos pais aos filhos, pelos profetas, não é? Mas nesses dias ele nos falou pelo Filho, ou seja, em Cristo Jesus a revelação se tornou completa. Então, a graça nos atrai por essa revelação de Deus, né? Se Deus não tivesse se revelado ao homem, nós não conheceríamos nada sobre Deus. O próprio Calvino, falando sobre a Escritura, ele diz que se Deus não tivesse dado essa condição, né, de ser conhecido e a sua vida, os seus atributos serem estampados nas páginas de um livro, nós não teríamos nem a Bíblia. A própria Bíblia é o resultado deste Deus que, sendo infinitamente superior ao homem, ele se torna de um tamanho tal capaz de que esse homem o conheça um pouco, né, do seu mistério, um pouco dos seus atributos. Então, a graça nos atrai na medida em que Deus vai se revelando a este homem, nos atrai pela pregação do Evangelho. Muitos esquecem que Deus tem um povo eleito e que tem também uma igreja eleita para pregar, né, para compartilhar dessa graça, distribuir essa graça. Então, essa graça atrai à medida que ela vai sendo distribuída, né? E distribuída pela proclamação do Evangelho, distribuída pelo testemunho. Né? Eu já vi alguns pregadores citando uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, quando ele dizia: pregue e, se necessário, use palavras. É mais ou menos assim. É claro que ele está exaltando ali o testemunho acima da palavra. Eu penso que palavra e testemunho andam juntos. Né? A gente deve pregar e também com as palavras. Né? A palavra e o testemunho, eles andam ali de mãos dadas. De sorte que, havendo testemunho e não havendo palavra, a gente tem aí talvez um enfraquecimento. E havendo palavra e não havendo testemunho, aí você tem uma contradição grande, né? Como é que uma família se diz cristã e dá tanto mau testemunho, né? Não tem amor, não há paciência, não há um bom relacionamento, usam de meios fraudulentos, né? Isso, por exemplo, no meio da política, né? Como é que um político está ali, se envolve em tramóias, em corrupção, mas lá do domingo está lá na sua igreja, né, participando da Santa Ceia, da Eucaristia. Tivemos o ponto até de, num período de grande corrupção no país, aquela cena emblemática, né, dos políticos orando em torno do objeto da corrupção, né, o objeto ali da fraude. Então, são essas coisas, né, que não atraem, que prejudicam. A graça atrai na medida em que o povo que foi chamado, né, pelo Senhor precisa dar um bom testemunho dessa graça, a graça recebida, a graça que transforma, a graça que influencia os relacionamentos, as palavras. Não é que vamos nos apresentar ao mundo como um povo impecável. Aí nós prejudicamos, né, o testemunho de Cristo. Continuamos sendo um povo pecador, mas mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, recorremos a esta graça, nos submetemos à disciplina do Senhor, né? Nos submetemos ao que diz a palavra de Deus, e Deus vai usando todas essa multiforme, né, manifestação da graça para atrair os pecadores a si mesmo. Aí nós voltamos lá para o começo, né? Dessa forma, Deus, podemos dizer que Deus usa a igreja, Deus precisa da igreja. Lembra ali em Lucas 8,
quando aquela mulher do fluxo, né, sanguíneo, que o texto diz, Lucas, que era médico, né, registra que aquela mulher vivia já há 12 anos naquela condição, e quando ela toca em Jesus, já havia um pedido ali de Jairo, né? Jairo já havia incomodado a Jesus nesse sentido, que a sua filha estava muito doente, e Jesus está no meio da multidão e tem aquela situação com aquela mulher, e é interessante que Jesus insiste para que ela se apresente. Quem me tocou? E os discípulos, Senhor, está todo mundo te tocando aqui, o que o Senhor quer saber? Quem lhe tocou? Mas Jesus, ele queria também o testemunho daquela mulher para influenciar Jairo, porque Jairo vai receber a notícia de que a sua filha já não estava mais entre eles, já havia morrido, né? E é tanto que quando aquela mulher fala, Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, né? E ele se volta para Jairo e diz, Jairo, crê somente. Então, esse testemunho da igreja é importantíssimo para influenciar a outros. Nós não vamos salvar a ninguém. Quem salva é somente Cristo. Mas o despertar da fé, né, a atração, você usou essa palavra atrair, né? Essa atração que a graça vai produzir através da igreja depende desse comportamento, desse testemunho da igreja em relação ao seu Senhor, ao seu Pai, né, ao seu Salvador. Então, uma igreja submissa ao seu Senhor, uma igreja que ouve a voz do seu Senhor, uma igreja que é guiada pelo seu Senhor, é uma igreja capaz de influenciar uma sociedade e despertar fé, né? Levar os outros a serem atraídos por esta graça, preparando o caminho do Senhor, que foi o que João Batista fez, né? João Batista não salvou ninguém, nem ele mesmo, mas ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E a pregação, ela prepara, ela chama, ela adverte os homens, né? Ela intima os homens ao arrependimento e a crerem pela graça no Cristo Salvador. Então, a última perguntinha, e eu acho essa pergunta foi bem elaborada, porque quando a gente vai falar da graça de Deus, a gente também quer saber qual é a participação do Espírito Santo na graça irresistível. A resposta você confere no próximo Momento EBD.